Vocês estão conseguindo ver minha tela, não é isso? Faz um legalzinho se tiver. Tá conseguindo ver minha tela? Pronto. Ok. Nela eu consigo dar uma riscadinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir ter acesso. Pronto. Então, gente, antes de toda essa pandemia, a gente estava estudando conjuntos de números reais. Eu dei uma breve revisão para vocês sobre os outros conjuntos numéricos. E aqui é como se fosse aquilo que a gente já havia estudado. Então, é como se fosse uma grande revisão, porque como a gente estava muito parado, precisava rever algumas coisas. Como o nosso tempo é reduzido por conta da plataforma, eu vou aqui chegar aos pontos principais, que são as dúvidas referentes às questões. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui se o computador vai querer funcionar. Aqui, pronto. Pronto, gente. Iniciando aqui pela primeira questão. Uma das mais polêmicas. Professor, o que é decimal exato e o que é dízima periódica? Primeira questão, ela diz o seguinte: escreva os números racionais a seguir na forma decimal exata ou na forma de dízima periódica. Gente, o que é que está pedindo aqui na questão? Você vai ter que mudar dessa forma aqui de fração, tira dessa forma de fração e vai deixar ela na forma de vírgula. Eu trouxe aqui o exemplo, fiz um exemplo para vocês terem uma noção, que é o seguinte, olha só. Deixa eu ver a canetinha. Eita, que essa canetinha vai me dar trabalho. Pronto. Eu dei exemplos aqui. Primeiro eu coloquei aqui em cima. Gente, o que é decimal exato? É um número que não está em fração, ele está com vírgula. Quando ele é exato, é porque ele não é dízima periódica. Lembra lá o que é dízima periódica? É um número, deixa eu dar um zoom aqui. É um número que repete infinitamente. Digamos, esse caso bem aqui, 1 sobre 3. Se eu for dividir 1 sobre 3, vai ficar 0,3, é porque a minha caneta não é muito boa. 3, vai ficar o 3 de forma infinita. Ou seja, ele vai repetir direto, então ele é periódico. A forma exata é quando, por exemplo, eu vou fazer essa divisão, mas eu já encontro o valor exato aqui. Ele parou bem aqui, ele não tem uma continuação, ele não tem uma periodicidade. Ele parou bem aqui, é 2,5 e pronto. 5 dividido para 2 é 2,5. Então, para facilitar para vocês também, eu fiz o exemplo da questão que estava um pouquinho mais complicada, porque ela estava fração mista. Então, para responder uma fração mista, deixa eu só botar logo aqui. Esse negócio de tecnologia não é fácil. Pronto. Aqui é uma fração mista. Ela tem um número na frente, que é o 1, tem o 2 e tem o 5. Como é que eu faço uma fração mista virar uma única fração? Primeiro, o número de baixo vai continuar o mesmo. O que é que vai acontecer? Eu pego ele, multiplico pelo que está na frente, então é 5 vezes 1, então fica 5 vezes 1, 5, né? E soma com o que está aqui em cima. Então, só acrescento o 2. Por isso, ele ficou aqui igual, vou botar aqui mais embaixo, 7 sobre 5. E aí, a gente, para conseguir resolver a questão, que ela disse que quer que deixe na forma decimal, a gente faz o quê? Divide o 7 pelo 5. Foi o que eu fiz aqui. Deu quanto? 1,4. E nesse caso aqui, ele é decimal exato ou dízima periódica? Decimal exato, porque ele parou bem aqui. Ele não tem uma continuação. Vamos aqui agora para as seguintes. Algumas questões eu vou falar mais rápido, porque são simples, e aí a gente vai deixar o tempo maior para as mais difíceis, viu? Nossa segunda questão, super fácil aqui. Só uma questãozinha assim mais de lógica. 100 empadas custam 59. Qual é o preço de 10 empadas? Quantas empadas pode-se comprar com 35,40? Gente, é fácil. Para descobrir qual o preço da unidade da empada, a gente vai dividir os 59 por 100.
59 empadas não custam 100 reais? Ou 100 empadas não custam 59 reais? Então, basta dividir 59 por 100. E aí, quando a gente encontra o valor disso aqui, que não vou adiantar, mas já adiantando, é quase 60 centavos, digamos assim. A gente vai e pega esse valor, vou supondo que fosse 60, porque não é 60. Depois você pegaria o quê? Para descobrir o preço de 10 empadinhas. Multiplicaria os 60 centavos vezes 10, porque esse seria o valor de 10 empadas. Então, depois de você descobrir o preço da unidade, que é 59 dividido por 100, e aí você encontra o resultado, você pega esse resultado e multiplica por 10 para saber qual seria o preço de 10 empadas. E para saber quantas empadas você pode comprar com 35,40, você vai pegar o valor de 35,40 e dividir pelo valor da unidade. Ou seja, 35,40 dividido por, vamos supor aí, 60 centavos, porque não é 60 centavos. Estou dando esse exemplo para não dar resposta. Então, só assim vocês conseguem encontrar. É basicamente isso. Na terceira, escreva esses números na forma de fração irredutível. Gente, eu não vou nem cobrar que seja totalmente irredutível, porque a gente tem como mudar o número normal para fração, mas irredutível você vai simplificando em cima e embaixo, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, até ficar o menor número possível dessa fração. Mas o que é que a única coisa que eu quero que vocês façam nesse momento que é importante, para saber transformar. O que é que você precisa fazer para transformar? Primeiro eu coloco aqui, ó. Na terceira, para você resolver, você vai ter o quê? Que transformar o decimal em fração. Aqui. Deixa eu pegar a caneta de volta. Espera, tem mais gente aqui. O bate-papo. Vocês já estão conseguindo me ouvir agora? Vanessa e Ravena. Não, Vanessa. Vanessa, meu amor, tu tenta colocar um fone de ouvido para ver se dá certo, viu? Eu vou dar continuidade aqui para poder a gente não perder o tempo da aula, que é pouco. Mas qualquer coisa você vê no YouTube também depois, viu? Pois então pode ser um problema mesmo no fone, Vanessa. Se tiver um fone de ouvido ou alguma coisa para escutar, seria melhor. Vou continuar aqui, viu? Como é que eu faço para poder transformar um número decimal em fração? Gente, aqui, por exemplo, vou primeiro falar o que é que tem que ser feito, depois eu dou o exemplo. Para você transformar decimal em fração, você vai pegar o número principal, ou seja, o que não for zero. O que não for zero, você bota. Por exemplo, aqui a gente tem, eu já até marquei os números principais para vocês. A gente tem o 9. Deixa eu ver se a caneta vai prestar. A gente tem o 9. A gente tem o 2. E a gente tem o 24. O que não for zero é número principal. Então, você pega esse número principal e faz o quê? Deixa em cima da fração. O número principal não é 9, então ele ficou aqui, ó, em cima da fração. Então, já coloquei assim, ó, número principal, aí deixei em cima da fração. Aí embaixo eu vou colocar o quê? 1. Por enquanto, vou deixar só 1. E aí eu vou acrescentar zeros. Professora, quantos zeros eu vou acrescentar? Vai depender da quantidade de números que tem depois da vírgula. Vamos aqui, ó.
depois, para cada número depois da vírgula, acrescente um zero depois do 1. Então, ó, acrescentei quantos zeros aqui? 1. Por quê? Ó? Só tem um número, não só tem um 9 depois da vírgula. Então, eu só acrescentei um zero, ou seja, esse zero aqui. Então, para transformar 0,9 em fração, eu fiquei com 9 sobre 10. Isso são equivalentes, é a mesma coisa, são só formas de representar diferente, viu, gente? Então, é basicamente isso. Para fazer nesses outros dois, mesma coisa. Qual o número principal aqui? 2. Aí você coloca que número embaixo? 1. Vai acrescentar quantos zeros? Aí eu já vou deixar com vocês, porque vocês têm que responder sozinhos. Vou colocar aqui na próxima. Deixa eu tirar aqui. Pronto, gente. Bem aqui. Esse aqui facilitei demais a vida de vocês. Ele pede, circule os números irracionais. Vocês lembram lá quando a gente estava estudando que os números irracionais são números à parte, que eles são dízimas não periódicas, que a gente vai rever mais à frente de novo, lembrar o que é dízima periódica e dízima não periódica, ou dízima aperiódica. E tem como os números principais conhecidos o valor de π, porque ele tem uma continuação de números que ele não tem uma periodicidade, são números aleatórios, sabe? Deixa eu dar o exemplo aqui de cima. Por exemplo, esse bem aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. 1,61833. Tá vendo que não tem um padrão? Quando é periódico, a gente tem um padrão. O padrão seria o quê? Por exemplo, 0,3. 0,333. A gente tem a continuação, é infinito, mas a gente tem um padrão, que é o 3, só se repete o 3. Aqui não tem padrões, ora é um 6, ora é 1, ora é um 8, ora é um 0, e assim por diante. Então, por isso, eles são números irracionais. Além desses números irracionais, os números irracionais mais comuns são das raízes não exatas. E daqui a pouco a gente vai rever também a questão das raízes. Por exemplo, a gente tem uma raiz exata de 10? Não, é 3, alguma coisa. Que no caso aqui é 3 aproximadamente. Olha só, observe aqui que é aproximadamente, porque não é esse valor, tem uma continuação depois dele. É 3,16, mas que também pode ser aproximado em uma única casa decimal, que seria 3,2. Vamos aqui para a questão, o que é que ela pede? Circular os números irracionais. Como eu disse para vocês, um dos principais dos números irracionais, a principal formação são de raízes não exatas. Quais são as raízes exatas? Por exemplo, para ficar mais fácil, como é que a gente descobre as raízes exatas? A gente multiplica direto. 1 vezes 1, 1. Ou seja, isso aqui equivale à raiz de 1. 2 vezes 2. É difícil digitar aqui, gente. Mas vou só dar o exemplo falado para vocês. 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 4, 2. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é uma raiz exata. Olha aqui. Porque aqui é igual a quanto? 3. Porque 3 vezes 3, 9, não é isso? E 16 é raiz exata também. Por quê? 4 vezes 4 é quanto? 16. 4 vezes 4, 16. Então, para facilitar a vida de vocês, se vocês saberem quais são os números irracionais, eu já circulei os números que são racionais, ou seja, que são exatos. Então, você vai ver apenas os que não são exatos, que esses não exatos são justamente os irracionais. Então, professora, esse daqui de cima, ele é racional ou irracional? Embora tenha um monte de raízes, essas raízes são todas exatas, porque raiz de 16 é igual a 4, e raiz de 9 é igual a 3. Então, aqui é um número racional, porque os números são exatos. Professora, e aqui, o número é exato ou não exato? Gente, aqui é não exato. Por quê? Raiz de 3 não se encontra. Ela fica entre 1 e 2.
porque fica entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Então, ela ficaria em torno de 1, alguma coisa, mais próximo do 2. Mas que não chega ao 2. Então, isso aqui seria considerado um número... Isso mesmo, vocês vão ter que responder só. Professora, e aqui é um número... esses números aqui são racionais ou irracionais? Olha, o 3 aqui, eu já expliquei para vocês, é irracional ou racional? Ele é exato ou não é exato? Não exato. Por ele não ser exato, ele é considerado um número irracional. E bem aqui, ó, o 144. 144 é uma raiz exata, se não me engano, de 12. E o 3 também, ele é um número racional. Então, aqui no caso, você, se for para circular só os números específicos, você ia circular só as raízes não exatas. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, porque eu não posso dar a resposta, porque se eu der a resposta aí, já fica demais, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Vou dar uma pausa agora. Gente, vamos aqui no chat. Vocês estão com dúvida em alguma coisa? Quer alguma coisa para repetir? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara para vocês? Vou considerar o silêncio um não. E aí vou continuar aqui agora. A tela não compartilhou para vocês, né? Isso deve ter saído. Deixa eu ver aqui uma dúvida. A questão 2, né? Na página 3. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Para ficar mais claro, eu vou tentar te ajudar aqui. É uma questão de lógica, por isso que ela é um pouquinho mais complicada. Eu vou só minimizar aqui para poder conseguir explicar melhor. Digamos aqui, digamos que eu fosse no comércio, fosse tipo uma padaria. Não vou conseguir desenhar. Ah, pronto, agora foi. Vou caçar um lugar branco para desenhar para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso desenhar. Vou desenhar aqui, pronto. Digamos que eu fosse tipo uma dona de padaria. E aí, não estava com tempo para fazer comida nesse dia. E aí, eu fiz uma encomenda. Eu encomendei 100 empadas. Vamos dizer que esses pontinhos aqui sejam 100 empadas. Isso aqui custou R$59. Então, eu estou querendo vender a unidade da empadinha. Aí, como é que eu vou saber o valor que eu vou poder vender? Digamos que não seja nem para ganhar lucro, nem para perder. Como é que eu vou saber qual é o valor que eu posso vender a empadinha? Quanto é que vai valer cada uma dessas empadinhas aqui? Vai valer 59. Não era 59 reais? Eu vou dividir os 59 reais para 100 empadinhas para saber qual o preço de uma única empadinha. Então, se isso tudo equivale a 59, 59 dividido para 100 vai dar quanto? 0,59.
59. Já dando a resposta, mas o importante é que fique claro, né? Então, vamos lá. Então, a unidade da minha empadinha é 59 centavos. Cada empadinha dessa daqui é 59 centavos. Por quê? Se eu tenho 100 empadinhas, vamos aqui, ó, fazer só a prova, vezes 59 centavos. Não vou fazer o cálculo aqui, porque vai demorar demais, mas aqui daria exatamente os mesmos 59. Também de cabeça, tirando só a vírgula, para cada zero, ó. Primeiro zero do 100 ficava 10, o segundo zero ficava aqui, e aí ia dar dos 59. Ó, e aí a gente fazendo aqui, deixa eu só pegar a borracha de novo para poder apagar. Então, já sabendo que o valor da unidade da empadinha é 59 centavos, deixa eu botar a caneta de novo. Uma empadinha, vamos aqui. Uma empadinha vai valer quanto? 0,59 centavos, não é isso? Uma empadinha. Então, respondendo a primeira pergunta, qual é o preço de 10 empadinhas? Então, uma né, 0,59, né, 59 centavos, então 10 é 0,59 vezes 10. Isso para responder a primeira pergunta. Então, ficaria igual a quanto? R$ 5,90, 10 empadinhas, não é isso? Pronto. A professora é bonita. Eita, lá vem tu, pera ainda, menino. Eita, já tá acabando a aula aqui. Eu vou criar outra aula para poder a gente dar continuidade, que não vai dar Já tempo. tava com saudade da boniteza da professora. Você se concentra, menino. Ó, e aqui, depois que você respondeu aqui, ó, qual é o preço de 10 empadinhas, tem a segunda pergunta, porque são duas perguntas não só, Ravena. Pergunta, quantas empadinhas se pode comprar por R$ 35,40? Eu tenho R$ 35,40, aí eu fui nessa mesma padaria. Peraí, esse negócio de caneta é complicado. Aí a situação aqui é diferente. Aqui ela queria descobrir quanto é que ela podia vender para o cliente. Então, ela fez o quê? Dividiu 59 para 100. E descobriu que cada empadinha era 59 centavos. E multiplicou por 10, que deu 5,9. Então, com 5,9 ele levava as 10 empadinhas. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, eu estou em casa, estou com vontade de comer empadinha. Aí eu vi que eu tinha 35,40. Aí eu cheguei lá na moça, eu quero 35,40 de empadinha. Como é que ela vai saber quantas empadinhas ela vai me dar? Ela vai dividir pelo custo da unidade, ou seja, 0,59. Aí, pelo menos essa divisão eu vou deixar a cargo de vocês, mas dá um número exato, viu? Então, dividindo isso aqui por isso aqui, a gente descobre quantas empadas essa pessoa pode comprar tendo 35,40. Conseguiu entender agora, Ravena? Beleza, então vou passar para frente. Gente, essa próxima. Quem está contido em quem? Observe e explique com suas palavras. Gente, isso aqui é bem simples também. A relação de contido e não contido é, digamos, o seguinte. Quando eu digo que uma coisa está contida em outra, é porque ela está totalmente dentro de outra. Como é que eu vou conseguir explicar isso aqui melhor para vocês? É como
essa dica bem aqui que eu trago. N representa o número o conjunto dos números naturais. Esse daqui, ó. E ele está contido, ou seja, ele está totalmente dentro de quem? Do Z, que é o conjunto dos números inteiros. Tá vendo, gente? O N aqui, ele não está completo dentro dos números inteiros? Lembra lá que quando a gente fazia no quadro, quais números pertenciam a natural, inteiro, racional e reais? E racionais a gente tinha bem direitinho, botava lá, os números naturais estão em quase todos os conjuntos, menos dos irracionais, como a gente já tinha visto. Então, nada mais é do que você só identificar, olha só, qual grupo está dentro do outro. O N não está dentro do Z, então você coloca N, C, Z. Por quê? Digo o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido dentro do Z. Porque, olha só, os números naturais são quem? 0, 1, 2. Os números inteiros são quem? Esses mesmos números, só que acrescido de quê? Menos 1, menos 2. Lembram? Natural é aqueles que a gente usa, digamos assim, naturalmente. Os inteiros são os que não tem fração, nem decimal, nem nada. Mas eles são inteiros, mas tem além dos positivos, os negativos. Os racionais, aí sim, racional não é de racionar, de fracionar. Aí assim, a gente já tem número com vírgula, por exemplo, 2,5. Tem também as dízimas periódicas, 0,333. Os irracionais, por exemplo, o valor de π e as raízes não exatas, por exemplo, raiz de 3. E os números reais, observem só, engloba todos os outros grupos. Então, a única coisa que quer que vocês façam aqui é o seguinte, estabelecer essa relação. Quem está dentro de quem? O natural está dentro do inteiro? Tá sim, eu representei bem aqui. E aí, o que eu quero é que vocês estabeleçam, ó, a mesma relação com os demais. O número inteiro, ele está dentro de quem? Né, do quê? Então, Z está contido em quê? Então, vocês vão colocar Z, C, Q. Só isso, é muito fácil. Vamos continuar aqui. Aqui é para poder você representar na forma de desenho, ou seja, diagramas. Os diagramas são aquelas bolinhas, gente, que a gente representa na matemática. Sabe? Às vezes assim, ó. Às vezes separado mesmo, ou um dentro do outro, como o caso lá do contido. E aí ele quer que vocês representem isso. Para facilitar a vida de vocês, eu já fiz os dois mais difíceis. Que é esse daqui e esse daqui. Mas vamos lá. Os números naturais, eles estão contidos nos números reais, não é verdade? Sim. Então, como é que você tem que representar? É só você mesmo lembrar desse desenho bem aqui de cima. Pera, deixa eu tirar aqui. Só lembrar desse desenho bem aqui de cima. O real, bem aqui, ó. O natural não está contido dentro dos reais? Sim. Então, é só me representar esse mesmo desenho aqui que a gente tem em cima. Colocando o N aqui, ó. E o R aqui, abordando o N. Aqui diz, os números reais não estão contidos nos números naturais. Ok, você tem que representar isso aqui. Por quê? O R ele não está dentro de N, é o N que está dentro de R. Então, você pode até representar igualzinho, ó, da mesma forma que você representou nesse daqui. Da mesma forma que você representou nesse aqui, você pode representar nesse aqui também. Porque o R não está contido. Eu acho que eles erraram porque que devia estar cortado. Pelo símbolo, ó. Porque, ó, não contido, eles têm esse sinal bem aqui, gente. Só para vocês não se confundirem depois. Não está contido, tem um símbolo de cortado no C. Então, os números reais não estão contidos nos números naturais. Aí, esse daqui eu já fiz para vocês, que é um pouquinho mais complicado, ó.
a união de números irracionais. Lembram de uma folha que eu mandei no grupo também? Eu quero que vocês revisem ela depois. Lá ela tem a relação de união. Ele diz assim, os números irracionais com os números racionais são iguais aos números reais. O que é verdade, a gente tem números irracionais bem aqui, que eles não se misturam com os racionais, mas os racionais, eles abordam aqui os racionais, que são representados pela letra Q, abordam positivo, negativo, fracionado, tudo. E esse daqui, juntos formam esse daqui maior, que é o conjunto dos números reais. Aqui, ó, isso aqui é o símbolo de união, então vai ser juntando. Isso aqui é de intersecção, então vai pintar só o que tiver em comum, ó. Bem aqui, por que é que só tá aqui em azul, professora? Aliás, verde. Porque só importa, digamos, essa parte. Eu quero falar sobre a intersecção dos números irracionais. Então, a intersecção dos números irracionais com os números reais é igual aos próprios números irracionais. Porque os números reais, de todos os números, a gente já estudou também, que nos números irracionais, eles são um grupo à parte. Só eles vão ter o π, só eles vão ter raiz não exata. Então, a intersecção é o que tem em comum. Os números reais também têm os números irracionais, mas os números irracionais, digamos, quando faz essa intersecção, o que tem em comum, ele só tem em comum o π, essas coisas assim, ó, porque ele não traz os outros números, nem número natural, nem número inteiro, nem racional. Então, quando faz essa intersecção do que é que os números reais e os irracionais têm em comum, sobra apenas os números irracionais, que é o que está aqui representado. E acho que nossa aula vai acabar, gente. Eu só